Olá, caras e caros ouvintes do podcast do Ogro. Continuando a série que iniciei em outros ungüentos sobre a destituição de governantes, hoje eu vou falar de Sancho II de Portugal e de Messia Lopes de Haro. Será uma primeira parte do assunto, pois esse é um tema com o qual eu trabalhei como pesquisador, certo? Então, vamos lá! No ar, mais um podcast do Ogro, um oferecimento Ogro Historiador. Após o Concílio de Lyon, de 1245, uma assembleia no qual o Papa Inocêncio IV havia promulgado a deposição do imperador romano germânico, tema que eu trabalhei lá no ungüento de número 19, o Frederico II, alguns atores portugueses aproveitaram desse concílio para conseguirem do Papa a bula que afastava o rei de Portugal do governo do reino. A destituição de Sancho de Portugal é um caso emblemático na história do direito medieval, pois ele contém algumas peculiaridades quando a gente vai tratar a fundo do documento. A destituição de Sancho era uma destituição funcional, não uma deposição total como aquela que ocorreu com Frederico II. A bula do Papa Inocêncio IV, de 1245, afastava Sancho II do governo do reino. Ele perdia uma função, não podia mais administrar o reino português. No documento, Sancho era considerado um soberano negligente na condução do seu reino, ou seja, dizia que em Portugal não havia justiça, que imperava a desordem. O reino precisava ser salvo e, para tal, a bula designou ninguém menos que o irmão do rei para a tarefa de curar o reino. O termo é isso mesmo, gente. Afonso, o irmão do rei, foi nomeado curador. Ele devia governar no lugar do irmão, mas a dignidade de rei, o título de rex, ainda era de Sancho II até a sua morte. Afonso, então, era apresentado como o remédio para uma administração ineficiente. Complexo? Por isso não vamos abordar o assunto apenas em um ungüento do Ogro. A sentença papal contra Sancho foi solicitada por membros do seu reino. Havia pessoas interessadas em sua deposição, inclusive um conjunto de clérigos de Portugal. Mas para terem o devido êxito no processo, eles precisavam cumprir com alguns ritos que passavam pela lógica do direito da época e pela cúria papal. Tais atores aproveitaram o contexto conciliar favorável também para conseguirem o documento que afastava o seu rei. Um dos célebres motivos apontados como fator da queda de Sancho foi seu casamento com a dama Messia Lopes de Haro. Em algumas memórias que se construíram sobre aquele tempo, a loba teria enfeitiçado o monarca. E aqui digo loba, gente, é por causa do sobrenome mesmo, tá? Lopes, naquele tempo, era chamado de lopo, que vinha do latim lupus, que significava lobo mesmo. A família tirou a raiz daí, tá? Então, muitos fizeram dela, da Messia, a responsável pelas desgraças do rei. A Quarta Crônica Breve de Santa Cruz de Coimbra, por exemplo, dizia que as coisas pioraram no reino português quando Sancho não escutou sua tia Berengária de Castela e se casou com Messia. Em carta do Papa também ao príncipe de Castela, um outro documento que a gente tem aí, o pontífice mencionava que Messia se assenhorava das vontades do rei e levava até mesmo os oficiais do monarca para um caminho mais sombrio. Isso é muito problemático, mas foi uma das armas que os adversários políticos de Sancho utilizaram ao pedirem a anulação do seu casamento. Mas espera aí, quem era Messia? Messia nasceu em Biscaia, era parte da casa de Haro, uma família importante da nobreza leonesa castelhana. Era filha de Urraca Afonso de Leão, uma filha bastarda do rei Afonso IX de Leão, e de Lope Dias II de Haro, que era o senhor de Biscaia. O casamento com o rei português não foi o primeiro da dama, o que para os medievais era outro motivo de escândalo. Ela foi casada com um nobre cavaleiro castelhano chamado Álvaro Pires de Castro. Álvaro morreu em 1240 e foi assim que a dama ficou disponível novamente para casamento. Não há
nenhum indício conclusivo sobre a data do casamento de Messia com Sancho II. Eu acredito que ele tenha acontecido no período de vacância da Santa Sé, que ocorreu entre 1241 e 1243, possivelmente ainda em 41. Lembrando aqui que esse período foi o período em que o trono papal esteve vago, sendo difícil eleger um novo papa em razão da guerra contra o imperador Frederico II, a mesma que eu abordei lá no Ungüento do Ogro de número 19. Foi somente em 1243 que finalmente foi escolhido como novo sumo pontífice o Papa Inocêncio IV. Bom, já dissemos que o casamento foi utilizado pelos adversários do rei. Agora explico. O irmão do monarca português, Afonso, o conde de Bolonha, e não é aquela Bolonha do norte da Itália, tá? Essa aqui, do Afonso, era um pequeno condado da França. Enfim, Afonso, o próprio irmão do rei, acusou Sancho de casar em grau proibido de consanguinidade na cúria pontifícia. Messia descendia por via materna do primeiro rei português, Dom Afonso Henriques. Conforme a legislação do Quarto Concílio de Latrão, de 1215, era proibido o casamento de parentes até o 4º grau de consanguinidade. Por isso, foi determinado lá naquele concílio que os casamentos fossem proclamados com antecedência, pois isso daria tempo para que objeções legais fossem levantadas. Inocêncio IV acabou atendendo o pedido do conde e mandou o arcebispo de Compostela e o bispo de Astorga investigarem. Se comprovado o casamento do Sancho com a Messia, era para os prelados, para os clérigos separarem os cônjuges. No documento, o Papa ainda dizia que o casamento escandalizou muitas pessoas e colocava a alma do rei em perigo. A trama, como vocês podem notar, estava bastante avançada e a correspondência papal logo depois dessa manobra mostrava que os adversários de Sancho não estavam interessados em deixar espaço para a abertura de recurso. Mesmo assim, o rei se recusou a divorciar de sua esposa. Então, o que o Papa fez? O Papa anulou seu casamento. Passado pouco tempo, Sancho foi destituído do governo do reino. Uma violenta guerra civil eclodiu entre os partidários do rei e os do seu irmão, o Conde de Bolonha. Mas ainda havia espaço para mais em relação à Messia na cabeça dos seus opositores. Durante a guerra, a rainha foi raptada por fiéis do irmão do rei. O rapto da rainha foi objeto de muitas discussões, pois se deu no Paço de Coimbra. Tem historiadores que chegam a defender que ele foi feito com a conivência da rainha. É dito que o autor do rapto era um membro da família Portocarreiro, Raimundo Viegas, que tinha traído Sancho II nessa conjuntura. Messia foi levada para o castelo de Ourém. Essa ação, o rapto da rainha, fez Sancho perder a iniciativa na guerra contra o seu irmão em sua tentativa enfurecida por recuperar Dona Messia. O rei foi para o exílio em Castela, tendo falecido em Toledo no ano de 1248. Sem herdeiros e, como vocês ouviram e puderam notar, seus adversários agiram de modo a tudo fazerem para que não tivesse filhos com Messia, o seu irmão Afonso pôde assumir o trono português como rei de fato, não mais apenas como curador ou administrador do reino. Tem muito mais nessa história, mas por enquanto é isso. Como dica, venham, leiam a minha tese que abarca o tema. O link vai vir na página do episódio. Obrigado pela audiência e um forte abraço.